Uma família denunciou ao programa Ricardo Borges o recolhimento ao abrigo de uma criança de 3 anos de idade, segundo os pais, irregular. O pai é acusado de abusar da criança. Ele se defende. Então, é isso que eu estava aqui para falar, né? Por causa que uma acusação dessa não tem fundamento. Aí eu cheguei lá ontem, até ontem então não estava nem sabendo certinho do que se tratava. Eu sabia que eu estava sendo denunciado porque eu estava abusando da minha filha. Só que ontem fui falar com o advogado, aí daí o que acontece? Cheguei lá e escutei uma história muito tenebrosa, até eu mesmo não acreditava naquilo, porque, ó, minha filha, tem coisa lá que ela falou que ela nunca disse na vida, palavra que a gente nem pronuncia dentro de casa. Outra coisa, trocaram até o nome da minha mulher, no que tá lá, o nome da minha mulher é Roberta, tá lá que é Renata. Falaram no Conselho Tutelar para nós, o dia que nós foi lá, que nós tínhamos outro filho, o irmão dela, João Lucas, sendo que não é nem filho, é amigo da escola. E cada coisa que tá lá, que se eu falasse aqui, Campo Mourão inteiro tava contra eu. Mas o que acontece? Eu não devo nada, não sei de nada. Então aqui até hoje, toda a minha família tá de prova aqui, ó, para poder falar que eu não tenho nada a ver. E tá lá, já tem 15 dias que recolheram minha filha, não posso chegar perto dela. E eu não sei nem o que dizer, para falar a verdade para você. Só que uma denúncia dessa eu tô correndo risco de vida. Porque qualquer um, eu mesmo mataria se eu soubesse de uma coisa dessa. E daí, jogaram tudo isso nas minhas costas, levaram minha filha, não chamaram eu na escola, nem para perguntar nem como era meu nome. Aí falaram para minha mulher, saiu dando risada, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Uma notícia dessa, a pessoa sair dando risada de dentro da escola, é muita sem vergonha isso, não é? Aí daí o que acontece? Trocaram o nome da minha mulher chama Roberta, no laudo lá que a psicóloga fez, tá, que é Renata. Tem um monte de coisas que a minha filha nem nunca falou. Ela falava que me ama, que eu amava ela igual a mamãe dela, mas isso é verdade, foi sempre se dito isso dentro de casa, que eu amo ela. Aí agora estão usando do jeito que eles querem. O depoimento que eu dei na delegacia não tá lá. O depoimento que a minha esposa deu na delegacia, que ela foi junto comigo, tá lá também. Não vi nada disso no inquérito que eles estão mandando pro juiz. Aí o que acontece? Minha irmã, que mora lá em Maringá, tem que largar do serviço dela tudinho lá para vir aqui falar para ver certinho o que tem que fazer isso e aquilo. Porque, ó, de 15 dias, ontem que veio uma não sei o que do Conselho Tutelar aqui em casa para ver como que é a nossa casa. Porque tá certo, é uma casa velha e tudo, mas pelo menos é a família dela. Isso não tá certo não, arrancar uma criança da família para jogar num lar, acusar o pai de um jeito desse. Que eu sou pai, eu não sou padrasto não. E daí fazer tudo isso, tem que ter lei em algum lugar para isso, filho. Porque eu não fiz nada, eu tenho ciente com Deus que eu não fiz nada. E tá aqui todo mundo de prova aqui, e se precisar tem mais gente ainda para falar por mim, porque não é, tá certo, é a única filha que eu tenho. Mas eu ajudei a criar 2 sobrinhas minhas. Cresci junto com meus irmãos, nunca teve nada disso em casa. A avó materna defende o genro, diz não saber os motivos do afastamento da menina. Receberam uma denúncia, diz que receberam uma denúncia dos vizinhos lá na escola, que diz que o meu genro está abusando da filha dele. Só que isso aí não é verdade, isso aí nunca aconteceu. E daí levaram ela para o abrigo. Vocês procuraram o Conselho Tutelar? Foi procurado tudo, o fórum, o Conselho Tutelar, foi corrido até atrás de advogado, porque a gente estava protegendo o genro, o pai da neném, para não ir preso. E eles estão alegando que é a menina que falou tudo isso lá. Só que tem muita coisa absurda que criança de 3 anos não é capaz de falar isso, né? E ela é uma criança, assim, muito quietinha também, não é criança de estar, assim, falando tudo que vem na frente. Para nós não falaram nada, simplesmente cataram a minha neta e levaram para lá e tá com 14 dias que tá lá. Nem devolve e diz que não vai devolver para a mãe nem para o pai. E daí está correndo risco até da pessoa da família de longe ter que levar minha neta embora, porque aqui estão falando que não vai poder ficar. Bom, depois desse depoimento aí do pai, da tia e também da avó, nós viemos até o Conselho Tutelar para saber realmente o que aconteceu e por que é que a criança foi levada para um abrigo. A gente está aqui com a Luana, que atendeu a família. Luana, quais foram os motivos pelo qual o Conselho Tutelar acabou recolhendo a criança, né? Primeiro, como é que o Conselho tomou conhecimento dessa situação? Na verdade, a gente recebeu uma denúncia no plantão que relatou que tinha uma criança que vinha sofrendo abuso sexual por parte do pai, que o suspeito era o pai, ninguém está acusando que é ele. Aí deu todas as características, foi onde a gente chegou até a criança.
E lá, conversando com a criança sozinha, ela nos relatou como que é que fazia, tudo certinho. Aí nós fizemos o atendimento, tudo, a gente conversou. Primeiramente, a gente chamou a mãe e ela nos relatou que não sabia, tal, que não tinha possibilidade, ou podia ser quando ela tivesse desmaiado lá, que ela falou que ela tem esses desmaios. E a gente chamou o pai para conversar aqui, também no conselho. A gente sempre chama para conversar e perguntar se tem parente, se não tem, antes de acolher. Porque a gente sabe que é traumático para uma criança levar para acolhimento. A gente aqui, quanto conselho, a gente também não quer que leve para o abrigo, lá para o lar. E a gente chamou ela aqui, a outra conselheira que atendeu, porque eu estava dando continuidade lá na delegacia, e simplesmente a mãe, tudo que a gente conversou na escola, a mãe relatou que não sabia de nada, que não sabia por que estava aqui. E, na verdade, a mãe sabia de tudo. E na hora de perguntar, porque a gente tem que tirar o suposto agressor da casa. E eles relataram que se for para o pai, que o pai não tinha como que sair da casa, que então se fosse para sair, ela que fosse para um abrigo, ela que fosse para uma casa-lar, porque não tinha família nenhuma também para ir. Agora, qual que é a idade dessa criança? Ela tem 2 anos, se eu não me engano. E ela relatou com detalhes aí para o pessoal do conselho e também a gente sabe que foi encaminhado para o IML. Sim, ela contou com detalhes, tanto para nós do conselho quanto para o escrivão. Ela relatou. O exame, a gente tem notícia que deu negativo, mas isso, ainda bem que deu negativo, porque só é quando tem o rompimento. Isso não quer dizer que a menina não foi abusada, que qualquer passada de mão, isso é um abuso. Agora, e qual que são os procedimentos nesse momento? A criança está recolhida, a família está reclamando que não tem acesso, como é que funciona isso? Na verdade é assim, o conselho ele tem 24 horas para informar o acolhimento. Aí depois das 24 horas cabe ao juiz decidir o que vai acontecer. As visitas lá não perde o vínculo da família, porque lá o lar ele visita cada um da família para poder todo um trabalho antes para depois ter a visita. E teve já 2 parentes procurando mesmo depois, que nem o pai nem a mãe, desde que eu acolhi, nunca procuraram mais o conselho para saber notícia da filha, se a filha está bem, se a filha não está. Porque sempre quando a gente acolhe uma criança, nós aqui, nós 5 conselheiros, a gente tem esse trabalho de ligar para saber como que a criança está, como que não está, até mesmo no dia, se chorou, se não chorou, se está bem. A gente tem esse cuidado aqui no conselho. E a família, simplesmente, o pai e a mãe nunca procuraram o conselho, desde que foi acolhida. Procurou, sim, uma tia, onde a gente informou no mesmo dia essa tia, que mora em Maringá, se eu não me engano. Agora, na justiça ainda segue essa investigação, a polícia está apurando. Sim, vai seguir normalmente. Agora, Luana, se realmente ocorreu isso, se houve esse abuso, é uma situação inconcebível, até porque a criança tem só 2 anos e os pais são legítimos da criança. Isso, é bem triste, e na verdade ela tem aproximadamente agora 3 anos, mês de idade, eu procurei aqui verificar. Mas é bem triste para um pai e uma mãe ainda ficar do lado do pai e deixar a criança de lado, acreditar mesmo no pai, porque quem abusou não vai falar, não, eu abusei de verdade. Mas isso, quem vai julgar vai ser a justiça. Ele é um suposto, ninguém está acusando ele. O dever do Conselho Tutelar aqui é preservar, assegurar o direito da criança. Isso, a gente acredita no que a criança está falando, e por isso que a gente investiga tudo certinho. Mas ela falou com uma riqueza na fala dela, então não tem como desconfiar dela que seja mentira. Não pode ser uma invenção da criança. Ela conta bem detalhado, bem certinho, e foi perguntado várias vezes e ela não se contradizeu em nenhuma delas. Agora, vocês passam por situações bastante complicadas aqui, né? Existem algumas situações, né? O Conselho é procurado em algumas situações bastante rigorosas como essa. Isso, a gente tem várias denúncias aqui e a gente tem bastante um cuidado para não estar prejudicando mesmo a pessoa que é a vítima mesmo.
Às vezes vem denúncias falsas aqui, por isso que a gente procura primeiro fiscalizar, verificar tudo certinho, levantar para depois tomar uma atitude.